Nesses últimos dias surgiu um assunto que acabou gerando mais polêmica no futebol brasileiro. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram uma lei que altera o nome oficial do Maracanã. Muda de Estádio Jornalista Mário Filho para Estádio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. Essa história também gerou uma boa discussão aqui na equipe do canal 3.5. Não pode mudar porque quem foi Mário Filho e por que o nome dele foi escolhido para o estádio? Segura aí que aqui agora no seu palpite da hora eu vou te contar um pouquinho da história do Maraca. E aí, palpiteiras e palpiteiros, tudo certo? Antes da gente falar sobre o maior palco de futebol da Terra, eu preciso te contar que acabou de estrear mais um programa aqui no canal 3.5, o Noite Longa. A nossa proposta é trazer o melhor do RPG de mesa para você fazer o melhor RPG de mesa. Se você curte jogar RPG ou se você quer conhecer um pouquinho desse trem que vicia pessoas de 10 a 100 anos, clica no card aqui em cima e nos dê o prazer da sua audiência. Você vai se surpreender com a diversão que o RPG pode te trazer. Mas volta aqui depois e continua assistindo a esse vídeo. No distante ano de 1938, o então presidente da FIFA, Jules Rimet, sim, o mesmo Jules Rimet que foi homenageado com o nome da Taça da Copa do Mundo até 1970, escolheu o Brasil como sede da próxima Copa do Mundo. O mundo entrou em guerra e a gente só foi ver Copa 12 anos depois. E como anfitrião do 4º Campeonato Mundial de Futebol, o primeiro pós-Segunda Guerra Mundial, o país precisava de um grande estádio. Depois de muitas idas e vindas e discussões, o local escolhido para a construção foi o terreno onde ficava um antigo hipódromo chamado Derby Club. Algumas pessoas defendiam que o estádio fosse construído em Jacarepaguá, mas o então prefeito Mendes de Moraes, apoiado pelo jornalista Mário Filho, conseguiram levar o projeto para a região da Tijuca, bairro da capital carioca. Então, em 2 de agosto de 1948, as obras do maior do mundo começaram. O projeto vencedor previa um estádio para mais de 155 mil pessoas, sendo 93 mil lugares com assento, 31 mil lugares para pessoas em pé, 30 mil cadeiras cativas, 500 lugares para tribuna de honra e 250 para camarotes. O estádio ainda contaria com tribuna de imprensa com espaço para 20 cabines de transmissão, 32 grupos sanitários e 32 bares. No total, a área coberta do estádio atingiria 150 mil metros quadrados, com altura de 32 metros e 317 metros de comprimento em seu maior eixo, já que era no formato oval. Para a construção foram utilizados 500 mil sacos de cimento, equivalente a 3 vezes a altura do Corcovado, e ferro em barras suficientes para 2 voltas ao redor da Terra. Pouco menos de 2 anos depois, em 16 de junho de 1950, foi inaugurado o Estádio Municipal. Com capacidade oficial para 150 mil lugares, tornou-se o maior do mundo, superando o estádio Queen Park em Glasgow, na Escócia, que hoje é conhecido como Hampden Park. O primeiro gol do novo estádio aconteceu em 17 de junho de 1950 e foi marcado por Didi, o da Folha Seca, aos 10 minutos do primeiro tempo em uma partida amistosa entre as seleções carioca e paulista, vencida por 3-1 pela Paulista. Já o primeiro jogo oficial do Maracanã foi a abertura da Copa do Mundo de 1950. O Brasil ganhou do México por 4-0 com gols de Baltazar, Jair Rosa Pinto e 2 de Ademir de Menezes. Para variar, o estádio foi inaugurado incompleto, com algumas partes da estrutura inacabadas. Durante as partidas da Copa, ainda havia andaimes e pilhas de tijolos, que apresentavam pouca segurança e quase nada de conforto. Mas isso não impediu que o evento acontecesse. Ainda foram disputados mais 7 jogos no novo estádio, com a participação do Brasil em 4 desses jogos. Nessa Copa também foi registrado o maior público presente em uma partida de futebol em todos os tempos. Em 16 de julho de 50, no fatídico Brasil Uruguai 2, estavam presentes 199.854 testemunhas da história. Isso oficialmente, porque há quem diga que havia mais de 200 mil pessoas. Ressaltando que foi registrado à época mais de 174 mil pagantes. E o primeiro campeonato carioca com a presença do novo palco foi o de 1950, mas que só foi decidido em janeiro de 51, com uma vitória por 2-1 sobre o América. Eu já te conto quem foi o primeiro campeão do Maracanã, assim que você me honrar com seu like e sua inscrição se você ainda não for inscrito. Seu like ajuda a gente demais. Muito obrigado pelo apoio e vamos em frente. Com 2 gols de Ademir de Menezes, o Vasco se tornou o primeiro campeão carioca no Maracanã. Aliás, o Vasco protagonizou outro grande momento do Maraca, o histórico 10º gol de Pelé. Em 19 de novembro de 1969, o Santos venceu o Cruz Maltino
por 2-1 e o atleta do século marcou de pênalti seu gol de número 1000. E o palco não poderia ter sido outro, o rei do futebol no maior do mundo. E a história do Maracanã não teve highlights apenas com o futebol. O gigantesco e apaixonante estádio foi palco de inúmeros eventos esportivos e musicais. Em 1951, dois dos maiores nomes das artes marciais se enfrentaram lá. O japonês Masahiko Kimura, então campeão mundial e considerado o maior judoca do mundo, lutou contra o brasileiro Hélio Gracie, o maior nome do jiu-jitsu. A equipe americana dos Harlem Globetrotters também se apresentou no estádio em 1952. Saltando 30 anos, já em 1983 tivemos mais um momento histórico para o Maracanã. Na chuvosa noite de 26 de julho, Brasil e União Soviética se enfrentaram em um jogo amistoso de vôlei em uma quadra montada sobre o gramado. O Brasil venceu por 3-1 a então campeã olímpica e mundial. E esse jogo detém até hoje o recorde de público para um esporte olímpico, excluindo o futebol. Foram 95.887 pagantes. Na área da música, grandes artistas passaram pelo gramado sagrado. Nomes como Frank Sinatra, Madonna, Rolling Stones, Tina Turner, Paul McCartney. Shows brasileiros também, como Roberto Carlos, Titãs, Barão Vermelho, Capital Inicial, Roupa Nova, Rita Lee e por aí vai. Um dos maiores festivais de música do mundo também fez história no Maracanã. O Rock in Rio, em sua segunda edição no ano de 1991, levou cerca de 700 mil pessoas ao estádio para curtir os 9 dias de festival. Até o Papa João Paulo II chegou a reunir mais de 100 mil pessoas no estádio, em suas passagens pelo Brasil em 1980 e 97, para a realização de missas campais. Mas olha só, voltando ao futebol, o Maracanã foi palco também dos Jogos Pan-Americanos de 2007, da Copa das Confederações de 2013, das Olimpíadas de 2016, da Copa América de 2019 e da Copa do Mundo de 2014, claro. Aliás, duas curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2014 e o Maracanã. O Brasil não jogou no Maracanã nessa Copa. Os ilustres organizadores confiaram tanto na nossa seleção que a única chance do Brasil jogar no estádio era se chegasse à final. E deu no que deu. A outra curiosidade é que o Maracanã foi o segundo estádio a sediar 2 finais de Copa do Mundo. O outro foi o Estádio Azteca lá no México. O Maraca também foi local de grandes jogos da seleção brasileira por eliminatórias de Copa do Mundo. Em 31 de agosto de 1969, foi registrado o maior público pagante da história do estádio. 183.341 pessoas pagaram para assistir a vitória do Brasil por 1-0 sobre o Paraguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. Esse público aí está entre os 10 maiores da história do Maracanã, pagantes ou não pagantes. Outro que está nessa lista é o clássico entre Fluminense e Flamengo de 63. Em 15 de dezembro daquele ano, mais de 194 mil pessoas assistiram ao empate em 0-0 que deu o título carioca ao rubro-negro. Esse é o maior público presente em um jogo entre clubes no estádio. Aliás, na história do futebol brasileiro, 278 partidas ocorreram com mais de 100 mil pessoas presentes, das quais 214 aconteceram no Maraca, e destas, em 175 vezes, foram mais de 100 mil pagantes. Outra partida memorável foi a vitória do Brasil sobre o Uruguai pela Copa América de 1989. Com o gol do Romário aos 4 minutos do segundo tempo, a seleção conquistou a competição pela 4ª vez e depois de 40 anos. Cerca de 133 mil pessoas assistiram a mais esse momento histórico. O Vascão também é o primeiro campeão brasileiro carioca no Maracanã, em 1974, com vitória em cima do Cruzeiro por 2-1. Mais um grande título foi decidido no Maracanã. Em janeiro de 2000, o primeiro campeonato mundial de clubes organizado pela FIFA teve sua final disputada no grande palco do futebol brasileiro e mundial. Corinthians e Vasco empataram por 0-0 e o clube paulista se sagrou campeão nos pênaltis. Olha o gigante da colina cravado na história do Maraca. Falamos de tantos jogos e tantos gols e não podíamos deixar de falar do maior artilheiro do estádio. Com 334, Zico é o jogador que mais gols marcou no maior do mundo. E seu primeiro gol no estádio completou 50 anos recentemente. Foi em 14 de março de 1971 que o Galinho de Quintino começou sua história de amor com o Maracanã. O Maracanã já passou por várias reformas ao longo dos seus 70 anos. E hoje sua capacidade é limitada a 78.838 espectadores. Não pode mais ser chamado de maior do mundo, pela capacidade de público. Nesse critério, o maior é o 1º de Maio Hungrado, na Coreia do Norte, com capacidade oficial de 114 mil pessoas. Mas ainda assim é o maior do Brasil e continua sendo o grande palco do futebol mundial.
Atletas de todos os países e de todos os esportes reverenciam o estádio e o consideram o maior do mundo. Bom, eu falei um monte sobre os jogos e outros eventos, mas agora eu quero voltar na questão do nome do estádio. Ele foi inaugurado como Estádio Municipal. Alguns ainda chamavam de Estádio Municipal do Derby Club ou Estádio Municipal Mendes de Moraes, em homenagem ao prefeito do Distrito Federal, Ângelo Mendes de Moraes, na época da inauguração. Apesar desses nomes oficiais, todo mundo conhece o estádio por Maracanã. É que ele foi construído do lado do rio que tem esse nome. A palavra Maracanã deriva do tupi e significa semelhante a um chocalho. E antes, no local onde foi construído o estádio, tinha uma grande quantidade de aves Maracanã-Guaçu ou Maracanã-Açu. Tanto que em 1981, uma parte do bairro da Tijuca, onde fica o estádio, também foi rebatizada de Maracanã. O estádio é tão querido no mundo que o clube sérvio Estrela Vermelha passou a apelidar carinhosamente o seu próprio estádio de Maracanã, uma homenagem ao maior do mundo. Para falar o nome do estádio, pensa no Pet falando Maracanã, porra! O jornalista esportivo Mário Filho era considerado um dos mais influentes do país e lutou muito para apoiar a ideia da construção do Maracanã. Mário faleceu em 1966, aos 58 anos, vítima de um ataque cardíaco. Seu irmão, o conhecido cronista Nelson Rodrigues, homenageou-o com o epiteto "o criador de multidões", pela influência que ele teve na popularização do futebol no país. Mário amava o estádio por reunir todas as classes sociais para a apreciação do futebol. Por isso, depois de sua morte e em sua homenagem, o Maracanã recebeu o nome oficial de Estádio Jornalista Mário Filho. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou ao governador que não altere o nome do estádio para evitar a violação do patrimônio imaterial dos torcedores consumidores. O Maracanã é um patrimônio do futebol mundial, palco de tantas e tantas histórias e conquistas. Nós aqui do canal 3.5 consideramos justíssima homenagem ao jornalista Mário Filho por tudo que ele fez pela construção do estádio. Tô deixando aqui do lado um link para você assistir ao nosso vídeo sobre os 18 anos da história da Era dos Pontos Corridos. E aqui embaixo a playlist do nosso programa de RPG. Não esquece de se inscrever e assinar as notificações. Seu apoio é absurdamente importante pra gente. Fui!